Pessoal, boa tarde. Hoje a nossa discussão é o primeiro capítulo e nós vamos estar discutindo os conceitos mais básicos de logística e supply chain. O Gabriel, a Karen e a Paula. É bom que seja um grupo que já tem um pouco de experiência em logística, né? Pelo menos Paula, a Karen por osmose um pouquinho, né, cara? E o Gabriel também, se falar conceito errado, aí dança. Né? E aí nós vamos fazer uma dinâmica que na primeira parte é a apresentação e na segunda parte nós teremos algumas atividades, tá? Para quem está à distância, o Júlio está aqui interagindo. Nós estamos com quantos à distância, Júlio? 2 à distância. E aí você podem trocar e-mail com eles, tá bom? Então, boa apresentação para vocês. Boa tarde, gente. A gente vai falar sobre o primeiro capítulo do livro, que é Gestão de Cadeia de Suprimentos e Estratégia, Planejamento e Operação, do autor, e nós fizemos uma apresentação. A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é a cadeia de suprimentos. Uma cadeia de suprimentos consiste em todas as partes envolvidas, direta ou indiretamente, na realização do pedido de um cliente. E tem como finalidade principal satisfazer as necessidades do consumidor no processo e gerar lucro por si só, basicamente. Quando a gente pensa em cadeia de clientes, de fornecimento de produtos, a gente sempre pensa em fabricantes e fornecedores, mas não é só isso que a cadeia inclui. Inclui transportadoras, armazém, varejistas e os próprios clientes. E a gente também tem que lembrar que na cadeia de suprimentos tem várias áreas envolvidas, como o desenvolvimento de produto, marketing, operações, distribuição, financeiro e serviços de atendimento ao cliente. No livro tem vários exemplos e um deles é sobre a loja Walmart e para a compra de um detergente. Temos uma cadeia de suprimentos e ele explica que para chegar até o cliente, o detergente, no caso, você tem que passar por vários processos, tanto como o fabricante químico, o fabricante do produto em si, a empresa da embalagem e o varejista e a distribuição. A gente também tem que lembrar que na cadeia de suprimentos não tem somente isso, mas também tem a parte de fundos, como fala? A informação também, que é importante dentro da cadeia de suprimentos, que a gente vai explicar depois um pouquinho. A cadeia de suprimentos, na verdade, é um termo simples, na verdade, pelo que pode ser. Na verdade, o termo exato seria rede ou teia de suprimentos. Ela não necessariamente um varejista, por exemplo, ele só tem um distribuidor, ele pode ter vários distribuidores. Ou ele pode até, em alguns casos, pular algum tipo de fase. Exemplo, a Dell. Nos servidores, para venda para os servidores, a Dell faz direto a venda da fábrica para alguns clientes. E para os bens de consumo passa pelo varejista. Então, nesse caso aqui, não passa pelo varejista, vai direto da fábrica para o cliente. Isso. Em alguns casos, o país também pode interferir no estilo de cadeia de suprimentos.
Exemplo, nos Estados Unidos, a área varejista, ela é muito consolidada. Então, a parte de distribuição, ela fica um pouco diminui a quantidade de distribuição, porque as empresas de varejistas são bem grandes, elas têm bastante estoque, então a distribuição diminui. No caso da Índia, por exemplo, tem muitas pequenas vendas, pequenas empresas que vendem. Então a distribuição ela é um pouquinho maior, ela é maior do que as vendas, o varejo. No caso, a gente tem que ter um objetivo, né, para a cadeia de suprimentos. O objetivo é maximizar o valor geral do produto. E quanto maior a lucratividade da cadeia de suprimentos, mais bem sucedida ela é. Isso também inclui, uma coisa que não está escrita aqui no slide, o excedente da cadeia de suprimentos, que seria o valor do valor final do cliente menos o custo da cadeia inteira de suprimentos. E menos o valor e a lucratividade seria o valor da venda do produto menos o custo total ao longo da cadeia. Isso define o quão bem sucedida a cadeia de suprimentos é. E assim, no nosso caso, o cliente é o único a fornecer o fluxo de caixa positivo para a cadeia de suprimentos. Bom, vamos falar um pouco sobre a fase de decisões de uma cadeia de suprimentos. Eu estou assistindo vocês aqui. Bom, a gestão bem-sucedida da cadeia de suprimentos requer muitas decisões relacionadas ao fluxo de informações, de produtos e de fundos. E essas decisões elas podem ser divididas em 3 fases, 3 categorias, que é a estratégica, de planejamento e de operação. Elas são divididas conforme o período de tempo ao qual essa decisão vai ter um impacto. Então, se essa decisão vai ter um impacto de 10 anos ou ela vai ser diária, semanal. As decisões estratégicas condicionam você ter um bom planejamento, assim como um bom planejamento condiciona você ter uma boa operação. Então, elas estão interligadas. Bom, na fase estratégica, as decisões tomadas buscam estruturar a cadeia ao longo do prazo, ao longo do tempo, né? Bom, então nessa fase, quais as perguntas que a gente faz, né? Quais são as decisões que se tomam? Se você vai terceirizar, qual serviço você vai terceirizar, né? Se você vai terceirizar um serviço de limpeza, de manutenção, qual você vai realizar internamente? Caso você vá abrir uma fábrica ou um armazém, qual local esse armazém vai estar? Qual vai ser a capacidade de produção dessa fábrica? Dada as rotas de transporte, quais os modos de transporte você vai utilizar, qual o sistema de informação você vai utilizar durante a cadeia, são decisões a longo prazo. Aí tem a fase de planejamento. Bom, as decisões estratégicas elas restringem as decisões de planejamento e dentro dessas restrições o objetivo das decisões de planejamento é você criar um conjunto de políticas operacionais, dadas as restrições que a fase estratégica pôs. Então, as decisões que se tomam pode ter como exemplo qual mercado vai ser abastecido, quais serão as políticas de estoque que você vai ter dentro da sua empresa, se você vai fazer uma ação de marketing, qual o tempo, qual o tamanho dessa ação de marketing. E essas decisões têm um prazo de 1 trimestre a 1 ano. Aí tem a fase de operação. A fase de operação busca gerenciar os pedidos que chegam da melhor maneira possível, né? Então são decisões diárias, semanais, como por exemplo, qual a data que o pedido vai ser atendido, como a gente vai fazer a lista de separação de pedidos, etc. Bom, e aí dentro desses tantos processos que acontecem na cadeia de suprimento, existem o livro propõe 2 formas de você ver esses processos. Tem a visão cíclica e a visão empurrar e puxar. A visão cíclica divide os processos em ciclos entre a interface dos estágios. A gente vai explicar mais para frente. E a visão empurrar e puxar, ela divide os processos em 2 grupos.
dada a chegada do pedido do cliente. Então, os processos que acontecem antes da chegada do pedido do cliente e os processos que acontecem depois da chegada do pedido do cliente. Bom, a visão cíclica. Você tem aí os 5 estágios principais da cadeia de suprimentos. Então, você tem o cliente, o revendedor, o distribuidor, o fabricante e o fornecedor. E os ciclos da interface deles. Por exemplo, imagina você comprando um livro da Amazon. Então, você é o cliente, a Amazon é o revendedor. No momento que você faz o pedido para a Amazon vai fazer a separação do pedido e vai enviar. Então, você tem um ciclo de pedido do cliente. Depois, a Amazon vai ter que repor o estoque dela. Então, ela vai fazer um pedido para o distribuidor. Então, você tem um ciclo de reposição. Esse distribuidor vai chegar no fabricante. Então, você vai ter um ciclo de manufatura. E o fabricante vai ter que buscar matérias-primas para o fornecedor. Vai ter um ciclo de aquisição. Essa visão ciclo, ela define claramente os processos envolvidos e os proprietários de cada processo, o que é muito importante na hora de tomar as decisões operacionais. E dentro de cada ciclo que a gente viu, existem 6 subprocessos. Então, voltando ao exemplo da Amazon, né, você comprando um livro da Amazon. A Amazon é o fornecedor que está comercializando o produto, você compra esse livro, a Amazon recebe o pedido, separa o pedido e te envia. Você recebe o livro e devolve os fundos, né, você paga com dinheiro os fundos de volta para a Amazon. Esse no ciclo de pedido. Agora, quando a Amazon pede para o distribuidor, o fornecedor se torna o distribuidor e a Amazon se torna o comprador. Então, esse ciclo repete. Esses 6 subprocessos se repetem a cada ciclo. O que é importante colocar é que a cada ciclo, quando vai se afastando mais do cliente, os tamanhos do pedido tendem a aumentar. Então, você faz você compra da Amazon um livro, a Amazon compra do distribuidor 100 livros, que compra mais livros e tal. Então, a troca de informações dentro da cadeia é muito importante, principalmente quando você vai se afastando do cliente, do consumidor final. E agora a visão empurrar e puxar. Bom, uma segunda visão de categorizar esses processos é classificar cada um dos processos dentro da cadeia de suprimentos entre processos empurrados ou puxados. Qual que é a diferença entre eles? Os processos empurrados, eles são iniciados antes do cliente colocar o pedido. Então, por isso que eles podem ser chamados também de processos especulativos, porque é em cima de uma previsão especulada, né? A gente faz uma previsão dessa demanda. Diferente dos processos que são puxados, que eles também podem ser chamados de processos reativos, porque eles são iniciados depois que o cliente coloca esse pedido, então é uma reação ao pedido do cliente. Essa visão, ela é importante principalmente no momento de fazer decisões estratégicas do projeto da cadeia de suprimentos. Porque, assim, dentro da cadeia, todos os processos eles podem ser classificados entre empurrar e puxar. Então, é fundamental a gente identificar qual que é essa fronteira entre os processos puxados e os empurrados. Então, por exemplo, todos os processos eles vão ter... Desculpa, eu não posso falar fora do microfone. Todos os processos eles vão ter uma das duas classificações. E a ideia aqui é identificar qual é essa fronteira entre os dois tipos de processo. Então, por exemplo, se a empresa ela fabrica para estocar, os primeiros ciclos da cadeia, que são os ciclos de aquisição, de manufatura e de reposição, eles são do tipo empurrar. Então, a empresa fabrica e estoca antes do cliente fazer os pedidos. E aí, o ciclo de pedido do cliente, ele é um processo puxado, porque a gente só vai entregar o pedido depois que o cliente solicitar. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo é uma empresa que monta para atender. Então, por exemplo, empresas que oferecem para os clientes a possibilidade
de personalizar o pedido. Então, a própria Dell, que o Nunes exemplificou antes, então o cliente ele tem essa possibilidade de escolher como que ele quer o pedido final dele. Então, o ciclo de aquisição, só o ciclo de aquisição dessa empresa, ele vai ser um processo do tipo empurrar. E aí, após os pedidos colocados do cliente, aí sim são iniciados o ciclo de manufatura e o ciclo de pedido do cliente. E por que essa classificação é importante nas tomadas de decisões estratégicas? Porque a partir do momento em que você classifica esses processos, você pode ter uma melhor previsão de oferta e demanda. Então, a gente trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo bom que o livro traz, que é da indústria de tintas. Então, ele explica que até a década de 80, mais ou menos, a indústria de tintas ela se baseava naquele primeiro modelo, em que só o ciclo do pedido do cliente ele é um processo puxado. Então, toda a parte de produção da base, mistura das cores e o invase das tintas era empurrado. Então, a indústria tinha todo um estoque para trás para atender as lojas, né? E aí, a partir da década de 90, o que essa indústria percebeu? Que se ela conseguisse colocar o processo de mistura das cores como um processo puxado também, então ter para o cliente essa possibilidade de escolher as cores na hora que ele vai fazer o pedido, ela conseguia diminuir os estoques para trás, tanto nas lojas, nos distribuidores. Então, todos os estoques para trás podiam ser diminuídos. Então, a partir da década de 90, aconteceu essa mudança de tipo de processo. Então, o invase, tanto a produção da base, a produção da base e o invase, eles continuam sendo processos empurrados, então tem um estoque, né, com uma previsão de demanda que vem da empresa, mas os processos de mistura das cores e o ciclo do pedido, né, a venda para o cliente, são processos puxados. Então, isso foi uma decisão que beneficiou essa diminuição dos estoques. E aí, todos os processos dentro da cadeia de suprimentos, eles podem ser colocados dentro de 3 grandes macroprocessos. Então, o primeiro macroprocesso é o CRM, que é o gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, a ideia aqui todos os processos relacionados a gerar, receber e acompanhar os pedidos do cliente. Então, engloba algumas áreas, como marketing, venda, call center, tudo que é a relação da empresa com os seus clientes. O segundo macroprocesso é o ISCM, que são os processos internos. Então, é tudo que a empresa vai fazer para planejar e atender esses pedidos dos clientes. Então, a gente está falando de planejamento estratégico, planejamento de demanda, a execução e o serviço no campo. Então, são os processos internos da empresa. E o terceiro macroprocesso é o SRM, que é o relacionamento com os fornecedores. Então, tudo que a empresa vai fazer para selecionar, avaliar e fazer as suas compras com os seus fornecedores. Fechando assim o ciclo dentro da cadeia de suprimentos. Vocês têm alguma coisa para acrescentar sobre isso? Bom, era isso, gente. Obrigada. Vanderlei, você poderia
deixar os slides aí, não sei quem é. Tá aqui, ó. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou complementar algumas questões e coisas que não estão na discussão do livro, mas que agora para nós é uma grande realidade, né? Então, eu vou fazer meio desorganizadamente, ou melhor, dentro de um enfoque um pouco diferente. Então vamos lá. Primeira coisa, todo mundo aqui, a partir dos conhecimentos anteriores, já tem ideia do que é uma cadeia de suprimentos? Alguém tem dúvida? É a hora da gente conversar. Todo mundo tem. Tá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que o conceito de cadeia de suprimento já morreu. A gente continua estudando, continua trabalhando, mas hoje a discussão é cadeia de valor, é Value Chain Management. E a cadeia de valor, ela está composta pela cadeia de suprimentos e pela cadeia de demanda. Alguém já escutou falar em Demand Chain? Não? A Demand Chain é a parte que, acho que era a Paula que estava falando por último, né? Que você está falando de CRM, de relacionamento com o cliente. Você sai do enfoque de suprimentos e olha para o enfoque de demanda. Tem algumas cadeias que praticamente não tem suprimentos. Vamos pegar o Alibaba. Vamos pegar a cadeia de distribuição do Alibaba. Qual é a grande questão dele? Ele não precisa fazer gestão de estoque, ele não precisa fazer gestão de fornecedores. Né? O que ele tem que cuidar muito bem? É do relacionamento com a demanda. Por quê? Porque se você entra lá e vai comprar um pendrive, vão ter 300 fornecedores de pendrive. Ele não está preocupado se tem demanda ou não, mas ele está preocupado em colocar um com o outro. Tá? Quem começou a mexer primeiro com isso foi a própria Dell. Alguém já comprou micro aqui da Dell? Pela internet? Comprou? Você recebeu promoção no meio do caminho? Ofertas? Não te ofertaram nada, você estava comprando, eles pediram para você especificar? Ah, não. Então... No caso, teve várias ofertas. Várias ofertas. De vidro, de teclado, mouse, e depois veio um desconto ainda. E veio um desconto depois. Tá? Sabe o que é isso? Isso é demand chain. Por exemplo, teclado. Como é seu nome mesmo? Vitor. O Vitor está lá comprando e pediu o teclado que hoje a Dell não tem em estoque. O meu sistema checa e tem um teclado acima, Wi-Fi ou qualquer coisa, tá? E ele faz a seguinte conta: o custo do teclado e o custo da aquisição de um novo teclado para atender o Vitor versus o custo que está aquele outro teclado mais novo. E oferece para o Vitor o seguinte: por R$1 você pega o teclado que dá para jogar videogame, fazendo isso aqui, papapá, e o Vitor compra. Tá? Isso é a gestão na demanda a partir de condições de estoques que eles têm. E aí vai se fazendo isso, o cliente fica satisfeito,
porque tem desconto no preço nominal, realmente, e eles reduzem essa questão do nível de estoque. Agora, isso está amarrado no quê? Esse que é a crueldade, ou é o conceito, né? Está amarrado na previsão de demanda dos vendedores. E é em cima dos vendedores que você vai penalizar ou não o resultado. Tá? Então, a remuneração deles depende de acertar bem uma previsão. E aqueles eventuais diferenças de custos impactam. Então, a Dell está trabalhando em cima da demanda. Por quê? Porque a Dell é uma montadora. Os automóveis também são, as fábricas são montadores. O que são montadores? São um Alibaba de peça. Então, esse conceito do supply chain clássico, eu diria que começou a morrer quando o Peter Drucker morreu. A evolução toda do Peter Drucker foi em cima das automobilísticas. Toda essa sopa de letrinhas que teve aí, algumas dessas, foi em cima desse momento clássico do supply chain. Só que depois que a gente passou para os anos 2000 para frente, esse conceito começou a abalar e começou a se perceber que tem coisa que você pode fazer gestão na demanda e não na oferta. E eu posso pensar de outro lado, né? Por quê? Inclusive se generalizou a questão, qual é a tradução de supply? Suprimentos? Se você for na economia, como é que eles traduzem supply? Oferta. Tá? Agora vamos conversar de um jeito diferente. Vamos falar, em vez da gente falar de cadeia de suprimentos, vamos falar de cadeia de oferta. Então, a estratégia da Nike de ter o projeto do produto e uma marca e contratar a fábrica em qualquer lugar do mundo é uma estratégia de oferta. Não é uma estratégia de suprimentos, pensando no termo suprimentos estrito do português. Tá? Então, isso é um problema de tradução, que nos leva a um viés. Mas, basicamente, o que a gente está falando é estratégia de oferta. A gente chama de suprimentos, abastecimento e tal, mas é oferta. A fábrica está dentro. E na hora que eu começo a terceirizar a fábrica, que eu começo a ter as operações 5PL, que é um nível acima de quarteirização, tudo isso começa a ficar flexível. Então, você tem operador hoje que vai na China e fala assim, você quer entrar no mercado brasileiro de shampoo? Aí o chinês fala, eu quero. Eu falei, então você me dá a composição do seu produto e me dá as estampas da sua marca. Todo o resto eu viabilizo para você. Ele contrata uma fábrica, aluga uma fábrica, aluga fornecedores, aluga tudo e tal, e entra a composição. Ao ponto que, por exemplo, aqui na região, tem fábricas que operam para 4 ou 5 concorrentes diferentes na área de shampoo. Ela produz um em Vasa, com a marca, tudo certinho de uma delas. Depois ela produz o outro em Vasa, sem problema. Ela é uma quinteirizada, vamos chamar assim. Tá? Então, esse conceito do supply chain, ele está mudando. Ele vai dizer, o que vale de fato? O valor gerado. Por isso, cadeia de valor e olhando demand chain e supply chain. Tá? Esse é um conceito mais amplo do que está aí, mas eu acho que é importante para estar comentando com vocês. Outra coisa, a ideia do postponement, que eu acho que você não chamou de postponement, mas a ideia de postergação, que é a estratégia que ela apresentou das tintas. Nas tintas eu estou fazendo o quê? Eu estou postergando algumas etapas de produção e com isso eu estou baixando drasticamente meu custo de estoque. Outro exemplo clássico disso é o WEG. A WEG exportava muito motores elétricos
E ela tinha o mesmo problema das tintas. Ela tinha que mandar vários motores diferentes e manter estoque na Europa. Aí o que ela passou a fazer? É o mesmo chassi todos, o que muda é a bobina, ou eu enrolo a bobina lá e mando todo o kit, ou eu já mando pré-enrolada se for mais barato. E eu faço o quê? Um postponement. Qual é o risco disso? Não. É uma segunda coisa que poucos olham para as cadeias de suprimentos e analisam. Outro plus aí, vamos lá. Que é o seguinte: o que são os fluxos da cadeia de suprimentos? O que flui na cadeia? Vamos lá, o que flui? Materiais, informação, dinheiro. O que mais? Alguém mexe com comércio exterior aqui? Não? Quê? Não. Informação. O que é CIF e o que é FOB? O que é uma Incoterm? O acordo das partes. Não, acordo entre as duas partes. Acordo do quê? Acordo de responsabilidade. Fluxo de responsabilidade. O quarto fluxo que pouquíssimas pessoas olham e que é importantíssimo na cadeia de suprimentos é o fluxo de responsabilidade. Por quê? Se eu comprei FOB, é na borda do navio. Então, se eu comprei aquela máquina na borda do navio, se até a borda quebrar, quem cuida é o exportador, vamos chamar assim. Né? Se eu comprei CIF, Cost Insurance and Freight, eu comprei com o custo de toda a operação, com o seguro, o insurance, e o freight, que é o frete do navio até o outro costado. E aí tem N, tem FAS, tem FAT, tem uma sopa de letrinha aí. Quem quiser entra lá no Comex Brasil e tal. Mas basicamente, uma coisa importante, cada vez mais é importante agora, nas novas cadeias de suprimentos, é o fluxo de responsabilidade. Por quê? Ela mostrou uma foto lá do Tintas Coral, né? Não tem que... Aqui é qualquer uma. Mas se eu sou um concorrente, e se eu entrar na loja diretamente só na área de pigmentação? Vamos olhar a cadeia de valor da dona da tinta. Ela deixa de vender tinta colorida para passar a vender base branca. Com isso, ela perde bastante dinheiro. Vamos pensar lá no exemplo que eu dei da WEG. Se alguém entra ali em cima, eu deixo de vender motor elétrico para o cliente final e passo a vender carcaça de motor. A questão do café. Teve um arquiteto aqui muito legal, que ele veio aqui num debate e... eu não vou conseguir lembrar o nome dele. E ele estava falando do café. Assim, você faz café na sua casa. Quanto custa fazer um cafezinho? Se quiserem comprar um bom pó de café, compra na Rede Oba. Você pega o café e vai lá e faz em casa. Tá? Esse café, vamos dizer que saia para você por 10 centavos. Custo global. Out of pocket. Out of pocket. Custo que eu tiro do bolso. Tá? Em algumas situações pode ser preço para o outro e tal.
Bom, agora eu passo e vou tomar um café lá embaixo. E eu peço café de bule, pago R$1. Aí eu peço expresso, pago R$2. Né? E aí eu vou indo, e aí eu vou tomar café no Starbucks e pago R$5. Por quê? E aí a grande sacada, não sei se vocês sabem, o último projeto feito pelo Peter Drucker, a gente estava falando nele, foi a máquina da Nespresso, né? Exatamente para capturar o valor na cadeia de suprimentos. Porque o que a Nespresso faz? Ela permite escala com o valor retido na marca. Eu consigo vender muito café da Indonésia, não sei o que, da onde, papapá. Por quê? Porque é uma maquininha que incorpora e cria esse mecanismo. Aí o conceito dele era transformar o café, vinho, é como o vinho. Essa era a grande jogada. Ter sabor, ter buquê, oferecer degustação, até hoje tem. Vocês vão aí no shopping, passa lá, só tira essa bermuda indecente aí, né? Põe, nem aquela camisa do Chapolin, tá certo? Entra ali, vamos te dar um cafezinho. Eu faço isso. Você olha e tal, pode ser que você nem compre café, mas é a degustação, é que nem o pessoal faz vinho, tem encontro de degustação. Então, eu gerei essa questão. Agora, vamos olhar, ao longo dessa cadeia, a relação, pensando em cadeia de valor e cadeia de suprimento. Tá? O custo da cadeia de suprimentos versus o valor agregado no produto. Tá? Lá em casa, praticamente, o custo está relacionado ao valor. Então, em casa, eu faço um café muito perto do custo do supply. Quando eu estou lá na Starbucks mesmo, né? Aquela verdinha Starbucks, né? O custo já desconectou totalmente do custo do supply. Totalmente. Por quê? Porque são estágios diferentes da economia. Nessa linha, para ilustrar, imagine uma festa de aniversário, tá? Imaginem a festa de aniversário da minha avó, há uns 100 e poucos anos atrás. O pai pegava e falava, foi aniversário, nós vamos fazer aniversário, chama os vizinhos todos das fazendas aí, pede para fulano uns ovos, dá um porquinho para ele, faz um escambo lá, não sei o que, faz um bolo, canta parabéns. Qual é a questão caríssima? A foto. Não sei se vocês sabem, tirar uma foto há 200 anos atrás era um negócio assim, aí chama toda a família e tira aquela foto. Né? Bom, agora vamos para a minha festa de 2, 3 anos. Né? Minha mãe vai no supermercado, compra um bolo pronto, tem uma batedeira americana, eu estou falando de 60 anos atrás, tem uma batedeira americana que foi importada, e aí ela põe, parece uma fábrica ali na minha coisa, até alguns vendiam essa imagem de fábrica, está retomando esse negócio vintage agora, né? Você olha aquelas liquidificador, tudo, né? E ela produz uma festa de aniversário com bolo que custa 10 a 15 vezes mais do que custou para o aniversário da minha avó. Tá? Nós saímos da era agrícola e entramos na era industrial. Bom, aí eu vou fazer a festa de 2 anos, de 1 ano, né? Vamos manter 1 ano, do meu filho mais velho, está com 30. Como é que minha esposa faz? Ela vai no Amor em Pedaços ou no Casa da Sobremesa, mais campineira, né? Que é produzido. Vai lá, compra um bolo que custa 10 vezes o que minha mãe e, portanto, 100 vezes do que o da minha avó.
Por quê? Porque agora é a era dos serviços. Você acha que eu vou gastar tempo fazendo bolo? Claro que não, é os serviços. E eu ponho o bolo e canto parabéns. Com valor agregado 100 vezes maior do que o produto agrícola. Né? Bom, aí eu vou fazer a festa do meu neto de 1 ano. Tem que ser não sei aonde. Agora, eu estou até desatualizado. Peraí, eu vou fazer a festa, aí eu não falo besteira. Vocês têm filho pequenininho? Que idade? 6. Então você está mais calibrado do que eu. Eu vou falar da minha que tinha 20 anos. Tem 20 anos agora. É a festa de 1 ano da minha filha. Eu vou num buffet desses. Tem um monte de coisa, tem pula-pula, tem palhaço, escambau. Muitas vezes nem bolo tem, né? Vem aquela caixa, todo mundo canta parabéns, depois tem um serviço que sai, o bolo acabou. E eu pago 100 vezes a da festa anterior. É a era das experiências. Então a gente tem uma evolução do agrícola, industrial, serviços e experiências. E a questão do valor, ele faz assim. Ele explode na curva. Supply chain é do Drucker, é o industrial ainda. Tá? Então tem toda essa parte de evolução, que é por isso que você coloca muito a questão da cadeia de valor. Vou dar um exemplo para vocês. Tem alguns serviços em São Paulo hoje que entregam presente na porta do buffet. Tá? Eu vou levar minha filha, estou trabalhando que nem louco. Tenho que levar minha filha de 4 anos na festa da amiguinha às 7 horas da noite, lá na Butantã. Eu trabalho não sei aonde. Eu ligo, eu entro na internet, nesse serviço, falo, olha, eu quero... Eles têm as opções lá, um presente para criança de 5 anos, de tal jeito, o nome é isso, escreve tal coisa, não sei o quê, papapá. Na hora marcada, quando eu chego na frente do buffet, o cara entrega o produto para você. Né? Esqueci do meu aniversário de casamento. Tá. Aí erra o nome da mulher. Aí. Isso são novas operações que estão vindo, que elas estão alterando muito esse comportamento, tá? Por isso que a gente tem que olhar a questão do valor, e o supply chain está ficando cada vez mais de baixo valor agregado, né? Exceto em alguns tipos de operações mais sofisticadas que ele ainda mantém e tal. E o demand, ele está ficando muito mais... A outra questão que vem, estavam falando aí da loja da Amazon, né? Foi você que falou. Foi Nunes que falou. A loja da Amazon. Você deu exemplo de livro. Como é que compra livro na loja da Amazon? E compra. Eu já prefiro comprar, tomar um cafezinho na loja e comprar. Você já viu alguma loja da Amazon física? Não sei se no Brasil tem. Eu já fui em Washington, várias. A Amazon está abrindo lojas físicas. Tá? Ela é o grande exemplo do ambiente de internet. E agora ela abre loja física. E aí você olha a meta da Barnes & Noble, que é uma cadeia importante aí mundial de livros, e da Amazon Books, e as metas são inversas. A meta da Barnes & Noble é atingir não sei quantos % do volume total de vendas pela internet que a Amazon faz. E a meta da Amazon é atingir não sei quantos % da meta que a Barnes & Noble faz em loja física. Por quê? Quem assina ou lê nesse mês da Mundo Logística, saiu aí, um negócio chamado Omnichannel. Já escutaram falar nesse conceito?
Omnichannel. Vamos falar sobre uma coisa trivial de dia a dia. Uma operação, um varejo, uma frutaria, vamos lá, uma frutaria, né? Antigamente, só existia frutaria física. Depois de uma época, começou a usar frutaria virtual. Eu podia entrar lá e fazer o pedido. E aí me entregavam em casa. Eu tinha um problema de seleção de produto, né? O livro já não tem esse problema porque ele já é bem caracterizado. Ou eu vou na frutaria e compro, né? Só que agora começa a ter algumas crises. Eu vou na frutaria da... Eu tive esse problema outro dia. No Pão de Açúcar. E estava num valor. E eu abri lá aquele negocinho que eu uso. E eu tinha um desconto, não sei o quê, papapá, num outro valor. Só que a moça falou, olha, o senhor está querendo a uva X, a uva que eu tenho aqui é a uva Y. Falei, e aí? Ele falou, não, eu não tenho. No físico eu não tenho, né? Então o senhor tem que ou vai em outro Pão de Açúcar. Então existe um problema na gestão do virtual versus a gestão do físico. É muito comum em outros produtos, por exemplo, eletrodomésticos, você fazer uma pesquisa e ir lá em qualquer loja, americana.com, e achar um valor de produto, e quando você vai na loja física, o produto está mais caro. E aí você fica brigando com um vendedor desesperado, que a diferença entre os dois é a comissão dele, que ele fica entre a cruz e a espada. Ele vende sem comissão, ou o cara vai na internet e vai, tá? Por quê? No primeiro momento foi loja física. No segundo momento teve loja virtual independente de loja física. Várias empresas ainda estão nessa condição. E agora, num terceiro momento, você tem a estratégia Omnichannel. Omnichannel é o seguinte, todos os canais, tá? Então, livro na cultura. Tem dúvida, eu vou lá procurar um livro, o cara não tem, ele abre lá, ele vai no Google. Falou, ó, tá aqui, tenho aqui, o senhor quer receber, quer vir buscar aqui ou quer que eu mande na sua casa? Eu vou lá, pago, ele vai. Para ele, se ele está no físico, se ele está no virtual, o problema é do supply chain, que fica que nem maluco. Porque você tem que fazer uma gestão única de estoque. Imagina vários lugares do Brasil vendendo o mesmo livro e eu tenho que fazer uma gestão única. E o mecanismo de remuneração de vendedor, que não dá mais para atrelar com o ganho da venda online. Só que o que as grandes da internet perceberam, e vice-versa, é que nós estamos na era da experiência. Então, na era da experiência, tem um cliente extremamente exigente, nervoso e imediatista. Então, tem que entregar no ato, né? Também tem especulativo, ele olha, compara, ele faz. Então ele não vai aceitar essa diferença. Ele é um cara que conhece o processo. Ele foi lá comprar geladeira, ele já pesquisou num monte de lugar. Tanto que tem lojas que estão optando por zerar o estoque físico, que dá um impacto muito bom na loja. Em contrapartida, determinados segmentos não podem fazer isso, principalmente de compras por impulso. Porque se não tem para entregar, o risco da compra por impulso ser cancelada é muito alto. Porque é aquela coisa, o filho gritando aqui que tem que ser o bonequinho do não sei o quê. Você entra lá dentro e fala, tá bom, vamos comprar. Aí o vendedor fala, não tem. O menino, uá! Tá vendo? Não tem, vamos embora. Vai chegar em casa e entrar na internet e comprar? Claro que não. Porque essa é uma compra... Agora, eu vou trocar a geladeira. Planejei isso não sei quantos meses. Aí é diferente. Então, eu posso não ter estoque de geladeira. Porque dificilmente o cara vai levar no porta-mala do carro a geladeira. Tá?
Então, esse é um outro conceito que não surge fortemente nessas discussões, mas é que vocês têm que estar atentos, que é o do omnichannel. Tá? E o... Fala, Rogério. Com relação igual você comentou desse movimento do consumidor. Não são situações separadas? A cadeia de suprimentos é o que faz o material, o livro, a fruta chegar até esse personagem, esse cara que quer desse jeito, igual você comentou a era da experiência. O jeito que chega, esse movimento, né, que é feito para chegar, isso eu entendo como cadeia de suprimentos, porque é o que é executado. Agora, o comportamento do consumidor, igual você colocou que é a cadeia de valor, eu concordo também que tem muito valor agregado nessas situações, mas eu acho que são coisas distintas, não são? Assim, quando você fala em supply chain, assim, é o como fazer até chegar o livro para a pessoa. Então, dentro de uma operação que às vezes é complexa, igual você falou assim, para um livro sair de um determinado lugar até chegar um determinado horário, é complexo isso, não é simples, né? Isso eu entendo como supply chain. Agora, o comportamento, aí, o que é o valor, não são coisas distintas? Sim, são assim, olha. O que se chama value chain é composto por supply chain e demand chain. É isso. O value chain é composto pelas duas partes. Tudo que você falou está correto. A única questão é o que agrega mais valor. E os supply chains que agregam pouco valor vão perdendo muita importância. E o profissional criado para mexer com supply chain, ele está tendo que mexer com demand chain. Lá no curso de especialização, toda aquela parte de gestão de estoque, gestão da demanda, análise de flutuação de demanda e tal, tudo isso é demand chain. Então, concordo com você que o esforço para chegar o produto num determinado lugar, e aí eles colocaram muito bem, pode ser empurrado ou puxado, não tem problema, é um esforço de suprimentos. O produto chegou na gôndola. Tá? Agora, a partir daí, eu estou fazendo a gestão da demanda. O que está acontecendo é que algumas operações, o supply chain está ficando desnecessário. Aí eu dei o exemplo do Alibaba. Para o negócio Alibaba, ele só basta ele pegar um monte de fornecedores, ele abrir e aí cada um individualmente vai jogando. Não estou falando que acabou o supply chain, falando que tem um conceito mais amplo que é o do value chain. E o omnichain, essa coisa de misturar, aumentou muito a complexidade do supply chain, muito. Hoje essas gestões integradas de cadeia estão tendo novamente de fazer operações muito sofisticadas. E essa demanda por entrega no momento, por exemplo, segmento fármaco, você tem produtos de altíssimo valor agregado. Aí você tem toda uma estratégia que o cliente compra na farmácia e recebe em casa. É mais seguro e tal. Você pode até comprar num processo de reposição e tal. E a retaguarda tá? É importante destacar isso. Eu não estou dizendo que acaba o supply chain. Eu estou dizendo que o novo conceito que você tem que usar é o do value chain. Porque senão, operações como, por exemplo, granéis, é um esforço muito grande, com muito pouca agregação de valor. Por exemplo, supply chain de calcário, eu não sei se vocês sabem, mas o produto calcário para jogar na terra, é muito comum ele ser quase só preço do transporte. É praticamente irrisório o valor do calcário em si com a operação de transporte para lá. Então ali é uma agregação de valor
muito pequena. Agora, um sorvete na praia, ele tem uma agregação de valor grande. Tá? Por isso que é esse olhar da... Agora, aí que é... O que está em moda agora lá no Rio? Quer dizer, no Rio não sei se continua. Servir champanhe na praia, né? Vocês viram? Espumante na praia. A Viúva e Glicô, que é uma coisa caríssima, tem barraquinha lá com o cara andando com coisinha, tacinha e servindo espumante. O que é isso? Estratégia de... não é de serviços, é da experiência. Que aí o cara está lá, vai tomar, você está vendendo outro tipo de agregação. E tudo isso está dentro do modelo de valor. Tá? Última questão, que eu acho que pode revolucionar bastante e ainda não está sendo discutido. O supply chain, o value chain, a demand chain, eles são todos fundamentados em transações. Vocês sabem o que significa esse conceito de transação? Quem fez informática, sistemas e tal, sabe bem o que é isso. O banco cobra por transação. Você pode fazer quantos DOC no mês? Você pode fazer quantos TED no mês? Pode consultar quantas vezes pela internet o extrato. Tudo isso é transação. Quem está mexendo num banco de dados, toda transação é quando mudou o status de alguma coisa. Tirei, pus, fiz e tal. Tá? O supply chain todo, a cadeia de valor todo, ela é constituída de transações. Que tipo de transação? Levei a caixa ao armazém, transformei ela num SKU de tal tipo, mantive ela lá por tanto tempo, tirei ela de lá, pus aqui e tal, papapá, e termina a operação. Qual é um dos grandes problemas desse processo? A chamada rastreabilidade. O que aconteceu com a minha caixa antes de chegar aqui? Automóvel agora já tem rastreabilidade. Quando você vai fazer a revisão, ele tem condições de saber tudo o que aconteceu com o seu carro. Ele põe lá e está lá. Tal dia fez tal coisa. Por quê? Porque aquele chip guarda todas as transações daquele automóvel. Olha, a porta do seu carro foi todinha avariada no pátio da indústria. E aí essa porta foi trocada e ele foi reprocessado. Está lá escrito. Isso não significa que o carro está ruim. Aí tem uma demanda hoje, lá fora é forte, sobre que tipos de remédio, por exemplo, lá em Copenhague, eu vi uma operação super interessante na parte de gado, de carne, onde você tem um chip que entrega no bezerro e depois esse chip vai amarrando com outros que chega até a carne. E quando você compra aquela carne, você vai lá no seu computador, digita, vem lá tudo. Tal dia ele tomou tal remédio, tal dia o bicho quebrou a perna, foi morto de tal jeito, foi rastreabilidade. No segmento de alimentos isso é essencial. Né? Trabalha-se muito com a questão de rastreabilidade, garantia de origem, é produzido sem agrotóxico, sem uso de mão de obra escrava, tem uma série de relações desse tipo. E também existe um fluxo de dinheiro muito grande pela cadeia. Eu pago o meu fornecedor, o fornecedor paga a caixa de madeira, que paga prego para não sei quem. O dinheiro flui nessa cadeia muito rápido. E aí quais são os problemas? O problema de rastreabilidade é as interrupções das interfaces. Na hora que o meu produto sai do meu estoque e vai para o centro de distribuição, eu uso o mesmo código ou eu tenho que pôr um código que conversa com esse e aí por diante. Quando que o RFID explodiu? Quando o cara teve a sacada de colocar de um lado o RFID e do outro lado o código de barras. É uma coisa óbvia, mas foi aí que ele explodiu. Por quê? Porque na venda
que não tem leitora de RFID, ele lê no código de barras e vice-versa. Então, aí entrou na cadeia, entrou. Então, esse problema de sistemas é um problema sério. Vou só abrir um parênteses aí, que eu achei o máximo agora lá na Alemanha. RFID tatuado no braço. Já escutaram? Põe aí no Google, depois vocês veem, tem filminho e tudo. O que o cara faz? Você sabe como é que funciona a RFID? Tem um chip e tem uma antena, que é um monte de coisinhas laminadas assim. Alguém tem um RFID? Livro e tal. É um negócio que você olha assim e parece umas anteninhas, uma espiral chapinha, já viram? E no meio tem um chip. Como é que você faz uma coisa? Você tatua a antena e o chip você faz uma inserção. Então, por exemplo, na academia, você entra lá e diz, ontem você não fez os 30 abdominais que tinha que fazer. Ou, olha, você já correu tanto, você já gastou tanto, você já fez tanto, isso aqui, papapá. E vai para lugares, é monitorado e tal. Então isso aí tem gente maluca fazendo, viu? Mas voltando. Então existem essas desconexões, tá? Bom, o que tem agora é uma tecnologia que ela está sendo amedrontado o uso, mas depois que passar isso é irreversível, que é o blockchain. Não sei se vocês já escutaram falar dessa tecnologia. O que é a blockchain? É programação computacional que faz acúmulo de transações. Então, ela vai pegando transações, as transações vão acontecendo, e ela vai guardando transações. E ela guarda o histórico das transações. E guarda de um jeito que você pode chegar no seu micro e baixar as transações. Guardar esse histórico. Porque ela forma pilhas. Então, vou pegar o automóvel. Desde o dia que ele começou a ser produzido, no dia que ele ficou pronto na fábrica. Naquele dia que ele ficou pronto na fábrica, eu posso tirar as transações dele, guardar num pendrive e tirar da rede, não tem problema. Mas aí um dia eu posso voltar. Tá? Isso surgiu junto com essas moedas, Bitcoin e outras, porque é exatamente isso que é feito. Você negocia, né? Aí num dado momento você põe no pendrive, baixa tudo e tira da rede, porque alguém pode roubar os seus Bitcoin na rede. E depois, num outro momento, se você quiser, você volta. Agora é o seguinte, toda essa lógica é feita por leilão. Vamos dizer que nós três aqui estamos fazendo uma operação. Júlio me vende caixas e eu vendo produtos dentro das caixas para o Vanderlei. Vanderlei me paga e eu pago o Júlio. E aí nós vamos fazendo, tá? Num dado momento, o Júlio falou, eu entreguei 80 caixas e 15 estavam estragadas. E eu falo, não, você me entregou 80 caixas e 20 estavam estragadas. E a gente fica discutindo, entra na justiça, pago, não pago, volta e tal, papapá. Esse é o modelo clássico. E aí o Vanderlei quer me cobrar, porque eu demorei para entregar para ele, e eu falo que eu não entreguei, porque o Júlio me entregou 20 caixas ruins, então eu estou multando o Júlio. Isso é uma operação. Com o Bitcoin, com o blockchain, você tem todas essas transações registradas. Então, quando saiu lá da fábrica dele, ou chegou na minha, está marcado lá. Tantas avariadas. Foi devolvido. Então, nós não precisamos nem discutir. Surge o chamado Smart Contracts. O que é o Smart Contract? É um programa de computador que já checa quantos o Júlio entregou e já checa quantos eu recebi e já paga o Júlio on time, que é outra grande diferença. Na hora que ele me entregou a caixa, ele já recebe. E vice-versa, eu tenho caixa ou não, eu pego a caixa dele. Tá? Isso é a operação que o blockchain permite. Qual é o problema? O problema é que, como é que você faz essas transações? Então, algumas operações criam moedas. Existe a Intra, que é uma moeda de transportes que está sendo criada só pelas grandes. O PS está junto, as grandes operadoras mundiais, não deixa mais ninguém entrar para não virar especulativo, que nem o Bitcoin é especulativo.
E aí você tem uma moeda que transaciona. A gente podia criar uma moeda chamada LAUT aqui. E eu todo dia falei, ganhei 5 LAUT, paguei 8 LAUT. Tal. Chega no fim do mês, o Júlio chega e fala, 500 LAUT. O Vanderlei fala assim, Orlando, eu tenho que pagar 1.000 LAUT. Tá bom, me paga 1.000 LAUT, R$1, eu pago 500, fiquei com meus 500, acabou a operação. Tá? Então, essa é uma operação que está entrando. Então, o Porto de Hamburgo está fazendo com a Maersk uma operação dessa, com todos os operadores envolvidos em container. O cara que dá manutenção, o cara que faz autenticação e tal, todo mundo vai fazendo, e em cima de uma moeda deles lá, e chega num dado momento, positivo, negativo, cada um recebe o seu e sai da operação. Tá? Isso tem um monte de problemas para vir. Por exemplo, os países não sabem como é que cobra. Antes de ontem mesmo eu vi um escândalo lá do cara que, aqui no Brasil, que estava comercializando Bitcoin lá fora. Então, paga imposto aonde? Paga aqui no Brasil, é um negócio global. Então, existem uns problemas de ordem legal e outros de ordem de credibilidade nas moedas. Só que isso, vocês usam DOTs? Milhagem. Vocês têm programa de milhagem? O que é milhagem? Milhagem nada mais é do que uma moeda. Tá? Eu tenho direito a tantas 1.000 milhas. E aí, se eu vou no Múltiplos, que é um programa de milhagem aí da TAM e outros, eu compro o produto com a milhagem. Então, na verdade, se vocês forem pensar, dinheiro é uma relação que define transações. Então, isso é outra coisa, só que essa não é para agora. Mas daqui uns 5 anos, mais ou menos, nós vamos ter uma nova revolução no supply chain. Por quê? Porque os pagamentos serão imediatos, mediante a transação, e porque os smart contracts, que é esses contratos automáticos, eles vão reduzir muito o atrito que existe ao longo da cadeia, tá? Tem problemas nisso, tem risco, tem uma série de interrogações, mas é uma questão que eu já queria trazer para vocês aí, porque já tem algumas operações. O inventor, ou quem detém, é a IBM, do blockchain. Então a IBM tem alguns serviços que ela está testando. Por exemplo, o Walmart está fazendo uma operação de rastreabilidade com suínos da China, usando a blockchain. Porque aí eu tenho o fornecedor, ele entrega, aquele suíno é certificado e tal, e aí você, quando abre lá nos Estados Unidos, numa determinado açougue do Walmart, o leitão, eu sei toda a coisa. E ela tem uma discussão hoje no Canadá em relação a fornecimento de maconha para uso medicinal, porque você precisa rastrear. E aí, como é blockchain, o cara é rastreado, ele põe a transação e tal. Se eu não for certificado, eu não consigo entrar ao longo da cadeia, porque tem todas essas verificações, e é um processo todo criptografado. Então, a questão de segurança é uma questão que é o grande problema aí das operações. Bom, isso foram complementos. Alguma pergunta, alguma coisa? Júlio, o que fazemos? A gente pode ir 10 minutinhos de intervalo, depois a gente volta para o Year Study. Questionário. Você vai apresentar o questionário. Tudo bem, pessoal? Querem fazer o intervalo ou querem seguir? Vocês querem. Já... Nossa Senhora. Eu escutando porque eu estava escutando. Vocês sabem como é que surgiu? Já assistiram o TED? Alô? Júlio, desliga esse negócio do meu celular. Eu não sei desligar. O TED é umas palestras muito interessantes que você acha no YouTube. E os TEDs eram
de 18 minutos. Vocês sabem por quê? Por que a aula é de 50 minutos? Tem ideia? Na época da Revolução Industrial que começou a surgir a escola foi concebida porque você tinha que ensinar as pessoas a, primeiro, obedecer, segundo, cumprir horário a partir de um sinal ou de uma coisa, e aprender segundo regras. Para viabilizar a fábrica tinha que ser isso. O pessoal tinha que chegar treinado para tocar um apito, todo mundo entrar para trabalhar, todo mundo embaixo de um chefe. Aqui, ó. Você quer, professor? Ó, em cima de um tablado assim. Né? É o modelo da Revolução Industrial de ano. Bom, e aí o TED, nós inovamos, porque na Revolução Industrial diz que o cara aguentava no máximo 50 minutos. Aos poucos isso virou 1h30, né? Porque é 1h30 que o pessoal hoje ainda suporta e tal. Aí o TED fez uma pesquisa, a partir da geração XY, que é quem estava, falou que aguenta no máximo 18 minutos. E é por isso que as palestras do TED são de 18 minutos. Agora tem uma universidade nova aí, não sei se a gente está falando, Singularity, que está mexendo com esses conceitos e tal, papapá. O Vanderlei acho que vai até visitar eles lá, não vai, Vanderlei? E eles precisaram que aguenta no máximo 6. Então agora, aquele indiano também, Rush, como é que é o nome do cara? Que dá aula de matemática. Khan. Ele também, as aulas dele é no máximo de 6 minutos. A partir de 6 minutos, sem você fazer nada, a geração Y ou a geração T não retém mais nada. Você não sabe qual é a geração T? Alguém tem filho de 1 ano aqui? Eu vou ter no final de 2019. Não. Eu quero agora. O teu tem 3, isso? 6. 6 já está. 6 já é X. Não é Y. Mas meu neto já faz. Pega a criança pequena e dá uma tela para eles. O que a criança faz? Ela põe o dedo e começa a virar. Vocês já viram? 1 ano. Por isso que é geração TOT. É geração TOT. Tá bom? Então, vamos lá, Júlia, é com você.